noite, irmãos, graça e paz. Dessa vez, boa noite mesmo, né? Hoje de manhã eu falei boa noite e errei. Boa noite, graças a Deus. Eu quero falar para vocês sobre dois livros antes da gente começar a meditação dessa noite, que falam um pouco também sobre o nosso tema desse mês, especificamente, na nossa ênfase no AME. E o primeiro deles é um livro do Francis Schaeffer, Morte na Cidade, olha só. A mensagem, a cultura e a igreja que deram as costas a Deus. Alguém capacitadíssimo para falar sobre isso, né? Já está com o Senhor, mas teve um ministério profícuo nessa área de conversar, dialogar a Bíblia, o Evangelho com a cidade. E também um livro do John Stott, dois livros fininhos, ó. A Vida em Cristo. Na verdade, esse é Em Cristo, com, por, sobre e por meio de Cristo, como toda a nossa vida deve ser envolvida pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar então para lermos a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, para nós continuarmos as meditações acerca de acolhimento. Você tem sido abençoado por elas? Nós temos exposto aqui histórias, narrativas que mostram como o acolhimento aconteceu de verdade na nossa realidade, no chão da vida, de várias formas, testemunhadas pelas Escrituras. E hoje, mais uma vez, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua direção, a direção do teu Espírito, a luz do teu Espírito na nossa mente, no nosso coração. Essa noite, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie a toda a verdade, que a nossa mente esteja mesmo cativa do teu Espírito, e que Ele nos guie, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que é o teu desejo em aperfeiçoar em nós, como discípulos do Senhor, e esse é o teu desejo. Então nós queremos estar abertos para a tua palavra, com o nosso coração receptivo a ela,
no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já ouviu falar do ChatGPT? Já ouviu, não? É uma inteligência artificial, talvez a mais conhecida e largamente usada hoje, da empresa OpenAI. Essa semana, a empresa dona do ChatGPT lançou uma atualização do software. Alguém viu isso, não? Eles lançaram uma atualização que torna ainda mais poderoso o ChatGPT. É uma forma de conversar, então, um chat pelo computador na internet, com inteligência artificial, com uma base de dados que conjuga informações do mundo inteiro, de todas as épocas, praticamente possíveis, e dá a resposta que você precisa para qualquer coisa que você precisa. Mas ela conversa com você, não é como o Google, que você pesquisa, você tem que entrar num site. Ela te dá as respostas e você pode aperfeiçoar essas suas perguntas para um tom, para algo específico dentro do que ela falou. A questão é que essa semana isso foi muito, muito além. Por exemplo, a partir de agora, a gente vai poder pegar a câmera do celular e apontar lá do seu prédio para a sua rua e perguntar, dizendo mesmo, onde eu estou? E o ChatGPT vai poder te responder, você está provavelmente no setor oeste. E você perguntar, aqui tem algum barbeiro por perto, barbearia? Ele fala, a 200 metros à direita, custa tantos reais. Ou você apontar a câmera para você e perguntar, eu estou bem vestido para uma entrevista de emprego? E ele te responder que às vezes era melhor você tirar o boné e cortar o cabelo. Várias atualizações de conversa, de tradução, de ensinar, por exemplo, os seus filhos a aprender atividade, sem contar para eles a resposta. Possibilidades diversas, e eu fui pensar durante essa semana onde a gente pode parar, não é, minha gente? E quais as implicações éticas para isso. E fui pensar também, preparando essa mensagem, que ainda que inteligências artificiais se desenvolvam, elas não conseguem fazer o que inteligências naturais fazem. De fato, elas não vão roubar o nosso emprego. Não, na verdade, elas vão deixar para trás quem não consegue usar essas ferramentas. Mas, de fato, essas ferramentas não conseguem, por exemplo, acolher alguém. Porque só humanos conseguem se corresponder. Inclusive, lá no princípio, no jardim do Éden, é isso que Deus diz para Adão: eu vou criar para você uma esposa da sua espécie, porque ela vai te corresponder, ela vai te responder de volta, a partir daquilo que você é e sente. Seres humanos fazem o que só seres humanos podem fazer. E aí, pensando nisso, eu lembrei de um outro filme, um filme de 2013, chamado Her. Foi mais divulgado assim, em português, Ela. Onde um cara, num futuro distópico, se apaixona por uma inteligência artificial que ele põe no fone de ouvido e pode conversar num mundo onde as inteligências artificiais que a gente conhece hoje evoluíram muito mais, né? Então ele conversa com ela e ela responde a ele e eles têm uma relação afetiva, eles namoram. Olha só, isso causa uma estranheza para nós, né? E no final do filme a gente percebe que a inteligência artificial deixa a relação com esse homem que fica desolado, e onde ele encontra uma correspondência em uma pessoa, em uma amiga. É assim que o filme termina, um filme muito denso, triste até. Por que isso tudo? Nós estamos falando de acolhimento já há algumas semanas, e não existe tecnologia, não existe avanço científico que pode fazer por nós o que nós podemos fazer uns pelos outros, que é criar um espaço de amor e de cuidado, onde a gente se sinta de verdade correspondido. O texto que nós lemos, esse capítulo, é um capítulo importante dentro da narrativa de 2 Samuel. Você sabe, o livro, os rolos de Samuel eram um só. Mas a essa altura, já contando a decaída de Saul, o primeiro rei de Israel, mas a ascensão de Davi, que foi ungido rei,
mesmo quando Saul ainda era rei. A essa altura do capítulo 9 de 2 Samuel, nós temos então o autor tentando desenhar para a gente qual é esse tipo de rei ideal, esse homem que Deus escolheu, porque lembre-se, o povo escolheu Saul, mas foi Deus quem escolheu Davi. E então a gente percebe, a partir dessa altura do texto, que numa relação de acolhimento interpessoal de Davi e Jonatas, de aceitação, de amizade profunda, eles fazem um pacto. A gente leu aqui então que Davi procura alguém para honrar essa pessoa por causa da amizade com Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. E no capítulo 20 de 1 Samuel, você vai ler lá, que Davi e Jonatas fazem uma aliança. E Jonatas fala o seguinte para Davi: mesmo se a minha família morrer, parte dela, ou se eu mesmo morrer, você jura para mim que você vai tratar com bondade a minha família? E eles fazem esse pacto. Esse é o pano de fundo para essa história que nós lemos essa noite. Uma história de acolhimento, mas tem um outro personagem importante, alguém que é difícil às vezes falar o nome, você pode dar um nome para seu filho e filha. Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. Quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, e a cuidadora dele ouviu que na guerra o pai e o avô haviam morrido, ela corre com ele, fugindo da cidade de Jerusalém, tropeça, cai, e o menino fica aleijado, desde os 5 anos de idade. Isso está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Essa descrição do filho de Jonatas, com quem Davi tinha feito essa aliança profunda. E então os anos passam, Davi toma Israel, leva Israel à sua expansão, à época de ouro desse povo, sob o cuidado de Davi. E então, no meio disso tudo, a gente tem esse capítulo, que se você for ler o anterior e o posterior, você vai perceber que ele está deslocado da narrativa cronológica, porque é intencional que a gente entenda que o que Davi fez aqui é um modelo do rei que Deus queria para o seu povo, do tipo de governo, de regras para o povo de Deus. Um povo que acolhesse o que estava distante. Mefibosete, alguém que foi buscado para ser acolhido, mas alguém que a essa altura, já muitos anos depois, estava pobre, sem espaço na sociedade, por causa inclusive dessa deficiência, alguém que estava desprezado e largado, rejeitado, sem amigos, sem riqueza. Assim como muitos de nós podemos estar, e como com certeza muitos que estão por aí, de fato estão. E eu quero chamar a sua atenção então, para o que Davi, como esse homem que pode nos ensinar como acolher nessa situação, nos ensina essa noite. E a primeira coisa que ele faz, ele procura alguém para acolher. Ele vai atrás de alguém para acolher. Os membros da dinastia de Saul, da família de Saul, haviam quase desaparecido já a essa altura. Não havia sobrado quase ninguém, inclusive por isso que ele não tem notícia, Davi, e pergunta para um daqueles antigos servos de Saul, que também já estava distante, que tem o nome de Ziba, se existe alguém ainda da família de Saul, para que ele possa honrar, por causa, e olha que interessante isso no versículo 1, por causa da minha amizade com Jonatas. Davi procura alguém, ele se propõe a buscar ativamente alguém para acolher. A questão é que, meus irmãos, a gente está distante do que esse episódio, ou esse acolhimento amoroso poderia
despertar naquele contexto. O costume era que, depois que um novo rei subisse ao trono, como no caso de Davi, esse rei matava toda a família do rei anterior. Desolava para que não houvessem pistas, possibilidades de uma possível ascensão e usurpação do trono. Então Mefibosete era sim, ainda um inimigo em potencial de Davi. E as coisas começam a ficar mais claras. Davi está buscando alguém para aceitar e chamar para perto, que para ele poderia ser uma ameaça real. Isso poderia inclusive despertar em pessoas, partidários próprios de Saul, uma esperança talvez de que a dinastia de Saul continuaria na figura de seu neto Mefibosete. Mas Davi, ainda assim, insiste em buscar, em procurar alguém para mostrar a sua lealdade, a bondade dele por causa da sua amizade com Jonatas. E essa inclusive é a palavra aqui usada no versículo 1 e também no versículo 3, lealdade, uma palavra, Hesed chama, que aparece muito no Antigo Testamento, e é a palavra mais usada para essa ideia de amor leal de Deus, pactual de Deus. Quando a gente vai ler lá nos Salmos, e a sua misericórdia dura para sempre, ou o seu amor leal dura para sempre. Essa é a palavra e essa é a ideia. Não um amor qualquer, não uma bondade qualquer, mas algo profundo que precisa ser cumprido e levado até o fim. E a ideia é então que Davi, por causa de um pacto, de um compromisso que ele fez, empreende isso às custas do seu próprio perigo e do risco do seu próprio reino. Então ele diz no versículo 3, mais uma vez, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus, o amor de Deus. Existe alguém por aí, ele está perguntando, que eu possa mostrar a lealdade de Deus. Acolher, preste atenção nisso, é mostrar a bondade de Deus. Acolher alguém é tornar concreto aquilo que Deus é, como sua característica. É tornar real, prático, uma virtude de Deus. Isso é acolher. Como Davi deseja aqui. E aí Ziba diz no versículo 4, sim, existe. Existe um cara aí, um filho de Jonatas, como se ele estivesse assim, dizendo, um esquecido qualquer, que você não merece, ele é aleijado, é pobre, mora bem distante, numa região assim que você não precisa nem preocupar. Inclusive, onde ele mora? Ele mora em Lodebar. Essa palavra significa literalmente silêncio. Ou, por outro lado, devastação. Um lugar árido, seco, onde as pessoas estão caladas, diminuídas, escanteadas. Esse é o lugar de Mefibosete. Sem dinheiro, sem espaço na sociedade, discriminado, em um lugar desértico. Qual é a nossa Lodebar? Onde nós estamos hoje? Muitas vezes sem nos sentirmos correspondidos, e por isso, correndo para inteligências artificiais até, como uma espécie de grito de socorro, para que a gente seja acolhido de alguma forma, e isso nunca acontece. De lá, dessa cidade distante, Davi empreende então uma busca ativa, nos lembrando, de forma graciosa, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Jesus diz sobre Ele mesmo, por causa de um compromisso que Ele fez com o Pai. Assim como Davi e Jonatas, em Lucas capítulo 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido.
Não é o caso do Senhor Jesus ter jogado uma boia de longe na água, enquanto a gente se afogava. Ele veio, Ele mergulhou até nós, meus irmãos. O Senhor Jesus sabe o que é viver entre nós. Inclusive o Senhor Jesus viveu a sua própria Lodebar, árida e seca. Ele se humilhou porque Ele havia empreendido um compromisso de amor leal com o Pai, para acolher aqueles que o Pai escolheu para si. Esse é o nosso Senhor que nos acolheu e nos buscou como um primeiro aspecto do que é acolher. Procurar alguém para acolher. Então lembrem-se, meus irmãos, a virtude do acolhimento não tem a ver só com espécie de passividade, ou seja, o que vier a mim, eu acolho. É algo mais radical e que eu sei desafia o nosso coração. É preciso procurar alguém para mostrar a lealdade de Deus. É preciso ir atrás, ainda que isso custe a estabilidade do nosso pequeno reino, onde a gente governa e tem as coisas sob controle, como Davi nos exemplifica aqui. Então esse é um primeiro aspecto que nós aprendemos nessa história de acolhimento. É preciso procurar alguém. Então procure em nome de Jesus alguém essa semana para acolher. Procure, seja sensível. Sensível. Ou não existem pessoas para acolher nessa cidade onde a gente está. Não são pessoas necessariamente passando fome, ainda que possam ser, sim. Existem muitas. Mas pessoas que precisam encontrar um ambiente de aceitação, onde nós conseguimos olhar nos olhos delas, ouvirmos elas. Mas por que, meus irmãos, que nós temos a capacidade de fazer isso? Porque nós temos a motivação de fazer isso. Cristo é o nosso Davi, que nos buscou de longe, por causa do compromisso que Ele fez. E isso é muito central. Compromisso. Compromisso. Compromissos determinam, meus irmãos, pessoas que nós acolhemos ou rejeitamos. Compromissos, ainda que a gente seja consciente deles ou não. Isso é algo anterior ao que a gente faz. Quais são os nossos compromissos fundantes, assim? Os pactos que a gente faz, que determinam as ações da nossa vida e, por consequência, formam a gente. Existe um autor, um teólogo do século passado, chamado Lewis Smith, que ele diz o seguinte, olha essa frase, que impactante. Ele diz: somos o que nos tornamos ao fazermos promessas sábias e cumpri-las. Você entendeu isso? Nós somos o que nós nos tornamos ao fazer promessas sábias e cumprir essas promessas. Aquilo que nós empenhamos como compromisso transforma a gente, modela a gente. E isso é um alerta. A igreja é um ambiente de pactos, de compromissos. A gente entra na comunidade dos discípulos de Jesus por causa de um pacto que Deus fez. Mas também nós fazemos o nosso, quando a gente é batizado, professa a fé. A vida só vai ser vivida de forma responsável quando a gente faz pactos, meus irmãos. A pergunta é, que tipo de compromisso nós temos feito? E se a gente está consciente desses compromissos? Esse é um primeiro aspecto dessa história. Davi, com consciência de um compromisso que ele havia feito, às custas da sua segurança, busca alguém para mostrar a lealdade de Deus. Que nós façamos isso essa semana, de alguma forma, mas o texto avança. E a gente percebe que depois de buscar Mefibosete, porque o versículo 5 diz, então o rei manda trazer ele dessa cidade angustiante, distante. Quando ele chega, ele vem com humildade, com medo até. Mas Davi dá de volta para Mefibosete. E pense só, como isso era desprezível, gente.
ou não? Isso não precisava ser feito, pelo menos nessa perspectiva política que Davi poderia talvez pensar. Vamos deixar esse cara esquecido, ele já está escanteado, inclusive. O próprio Mefibosete chama ele mesmo de cão morto. Por que você veio preocupar comigo? Um cão morto. Olha essa imagem. Inclusive, quando a gente passa perto de pessoas que a gente tem considerado cães mortos, muitos deles morrendo mesmo. Morrendo fisicamente, morrendo espiritualmente. E Davi olha para esse homem e levanta ele. Se você continuar no texto, na altura do versículo 7, e diz: não tenha medo, porque eu não vou te tratar segundo o que você acha que merece. Isso é o Evangelho abrindo as portas. Eu vou te tratar com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Isso é graça derramada para um homem que talvez nunca havia recebido esse tipo de atenção. E ele tem então essas posses do seu avô dadas a ele e restauradas a ele, para que ele vencesse inclusive esse medo de se relacionar com Davi, inclusive. Como eu disse, ele se prostra com medo e fala: quem é o teu servo para que te preocupes com um morto como eu? E aqui está outro aspecto da restauração, porque se esse primeiro movimento é o movimento da procura por alguém para acolher, o segundo é o movimento de restaurar essa pessoa a um lugar de dignidade, de honra. A gente precisa vencer o medo, meus irmãos. E medo em duas esferas. Aqui era o acolhido que estava com medo do que Davi poderia fazer. Mas eu suspeito que muitas vezes é quem acolhe, ou deveria acolher, que tem medo. A gente tem conversado e conversou muito disso na nossa candeia, no nosso LED lá da terça-feira da juventude. Como que a gente não tem acolhido as pessoas porque a gente nutre uma espécie de medo daquele que é estranho. E Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para uma boa relação com o outro, que é como eu, a imagem de Deus. A gente tem medo do diferente. Que Deus nos livre disso essa noite, esse mês, assim. De para com o outro, que pode ser inclusive o seu irmão dessa igreja aqui, ó, que cultua do seu lado. Você não sabe o nome dele, às vezes. A gente precisa parar de ter medo do outro. E a restauração que foi derramada sobre nós, de novo, por Jesus, nos livra desse medo. O amor lança fora o medo. E se ele foi derramado dos nossos corações, como a palavra do Senhor diz, nós somos curados para que a nossa relação com o outro não seja baseada em medo, mas em amor, em cuidado. Davi levanta Mefibosete e diz: eu não vou te tratar como você espera, como as pessoas esperam muitas vezes na rua, no sinal. Pessoas que entram pela nossa igreja, desconhecidos. Elas esperam sim ser tratadas pelo que a gente está vendo exteriormente, pelo cheiro delas, pelos traumas delas, pelas inseguranças delas. E Deus tem nos chamado a nos relacionarmos com o outro na base do amor que nós recebemos de Deus, que poderia sim, de forma justa, ter nos desprezado, porque nós o desprezamos primeiro. Onde essa relação de restauração, de que Deus efetuou em nós, nos leva, como discípulos de Jesus, nesse tempo, em 2024, em Goiânia, como membros dessa igreja. Que Deus lance fora todo o medo do nosso coração, medo do outro, do desconhecido, de quem não pensa como a gente, de quem não está na mesma classe social que a gente. De quem não crê como a gente crê. Se esse não é o lugar daquele medroso cão morto entrar,
e sair daqui banhado de amor, onde vai ser esse lugar? Mas lembre-se, a igreja não é esse prédio necessariamente. É onde os filhos do Senhor estão reunidos. Aí deve existir acolhimento, como um espaço aberto, assim, para antecipar o reino abundante, pleno de Deus, que Deus vai concluir e consumar em Jesus. Que a gente possa viver isso, que você tenha essas experiências de acolher, porque você foi acolhido pelo Senhor. Então Davi, de forma muito profunda, nos ensina a usar, então, o nosso poder, a nossa autoridade, não como fonte de esmagar alguém, mas para o serviço. Ele serve esse homem, que já chegou provavelmente embaixo, porque não conseguia andar direito, para trazer ele de longe, não foi fácil, assim como cuidar dele depois, provavelmente não foi fácil, até o fim da vida de Mefibosete. Davi ensina para nós, que o que legitima poder e autoridade é o serviço, e isso subverte a lógica do mundo, meus irmãos. Você já fez o exercício de pensar, que se Deus colocasse você, colocasse a mim, numa posição talvez mais elevada, no emprego, numa rede de influências, o que isso poderia causar em nós? Como a gente usaria isso? Davi usou o seu poder para acolher, e para amar, e para aceitar. Existe um exemplo muito impactante de como Gandhi, Mahatma Gandhi, no século passado também na Índia, né, se mostrou alguém acolhedor. E olha só, ele, nesse sentido, não precisou desse grande poder do Evangelho para fazer isso. Ele identificou que era um problema o sistema de castas na Índia, onde a sociedade era bem subdividida entre pessoas mais pobres, mais simples, outras não, outras menos, até os mais abastados. Existia a classe mais baixa, chamada dos intocáveis, os Dalits. E ele empreendeu, no começo do século passado, uma força-tarefa de acolhimento a esse povo, que literalmente não comiam nos mesmos lugares que o restante da sociedade, não pegavam os mesmos transportes, viviam amontoados, e literalmente eram intocáveis. Gente que corre mesmo sangue que corre nas suas veias. E Gandhi começou a chamar esse grupo de os filhos de Deus, olha só, para de algum modo compungir o coração da liderança da Índia, da sociedade como um todo, para entenderem que na verdade eles eram sim amados, importantes, relevantes. Que bênção nós não precisarmos de alguém chamar a gente de filhos de Deus, porque foi Cristo quem nos chamou. Nós sabemos que o acolhimento chegou até nós. Nós sabemos. Nós sabemos, meus irmãos. E isso é radical e necessário. Nós sabemos que nós fomos acolhidos por Deus. E Ele nos chama de filhos, porque Davi também vai chamar Mefibosete de um filho. Assim como a palavra do Senhor chama a nós, Romanos capítulo 8, olha só, que glória esse texto, que nós conhecemos bem. Paulo diz, pois vocês, igreja, não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, terem medo, mas receberam o espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, assim como Mefibosete foi chamado agora de inimigo de Davi, para vir para perto de Davi como um filho. E isso é radical demais.
e agora vira herdeiro de uma riqueza que nem pertencia a ele mais. Davi dá para Mefibosete daquilo que já era posse dele, e não de Saul mais, do seu reino. E então, nesse terceiro passo de acolhimento, Davi mostra que não adianta só a gente procurar alguém para acolher, restaurar essa pessoa, mas também é preciso tornar essa pessoa um igual. E o parafuso vai torcendo e vai ficando difícil, cada vez mais. É o que o Evangelho faz, inclusive. A partir do versículo 11, a gente vai ver Davi chamar Mefibosete e determinar que ele fosse como um dos seus filhos, sentados à sua mesa, na mesma posição que o rei. A mesa equaliza todo mundo, inclusive. Todo mundo, todos os diferentes, na mesma mesa. E isso é radical demais, porque Davi faz essa integração profunda daquele que era desprezado. O acolhimento não faz só uma ajuda paliativa, meus irmãos. O acolhimento pega o acolhido e integra a família. Porque agora ele não é tratado mais como um diferente, mas como um igual acolhido. Davi faz uma espécie de integração familiar, porque chama ele de filho, e ainda mais, uma integração social, ele chama a mesma mesa, além da mesma família. O que isso poderia significar? Alguém comer da mesma mesa do rei, eram só os mais próximos. Em uma conversa de acolhimento, a vida desse homem foi mudada para sempre. Essa ideia de mesma mesa, é algo muito especial. Nós tomamos, meus irmãos, da mesma mesa hoje. E nós não notamos o impacto didático, inclusive, que o Senhor Jesus quis imprimir na ceia do Senhor. Então, quando você toma a ceia junto com o seu irmão, você está dizendo que você é como o seu irmão. Profundamente pecador, mas mais amado que você jamais imaginou. A mesa equaliza a gente. E nós precisamos perceber como que Deus nos chama para participar da sua mesa. É a mesa do Senhor. Como nós não podemos então chamar outros a participar da nossa mesinha, da nossa pequena vida, do nosso ambiente, da nossa casa. Você já convidou alguém para ir na sua casa? Alguém que você percebeu que está triste? Você já buscou alguém? É preciso então um espaço de continuidade de cuidado. O texto vai dizer que até o final da vida, Mefibosete foi cuidado por Davi. E ele teve que sair de Lodebar. Davi diz isso: traga ele para Jerusalém. Que bonito, é assim que o capítulo termina. De desolação, Mefibosete foi morar na cidade da paz, em Jerusalém. O lugar onde o acolhimento floresce, onde as pessoas se reconhecem, se percebem, porque fizeram um pacto na sua alma anterior, de amor leal. Deus nos chamou para assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele nos trouxe para a sua mesa, para a sua casa, nos deu uma família. Isso precisa ser para nós um motivo de expulsar a gente para acolher as pessoas que precisam ser acolhidas. É assim que esses bancos vão ficar mais cheios. Não por uma perspectiva de crescimento a todo custo, mas porque nós que fomos cuidados, vamos amar cuidar de outras pessoas. E as pessoas precisam ser cuidadas. Elas necessitam disso. Você foi cuidado por Deus, meu irmão? E essa pergunta é fundamental. Senão essa mensagem não faz nem sentido. Se a gente não entender
definitivamente que Deus nos acolheu, sim. A gente não fez um movimento de se aproximar de Deus, é Deus que se aproximou de nós. Se isso não explodir no nosso coração, acolher o diferente vai ser impossível para nós. Uma carga pesada de uma lei que não dá o que promete. Mas Deus deu o que prometeu. Ele nos amou primeiro. Ele cuidou de nós. Ele nos ama em Jesus. A vida de Davi, se você continuar adiante lendo o livro de 2 Samuel, não vai bem, viu? É só ladeira abaixo a partir daqui. De modo que se você ler esse texto, pensando que Davi é o seu exemplo de acolhimento, você vai ser decepcionado. É o filho de Davi que é o nosso acolhimento e acolhedor. É o Senhor Jesus, e nós somos Mefibosete, de pernas cansadas, de joelhos vacilantes, como a palavra do Senhor diz. E Deus nos procura. Deus nos procura. Ele nos procura quando a gente queria ficar longe dele, inclusive. Deus nos procura. Ele é bom. Ele é bom e o seu amor leal dura para sempre. E de geração em geração. E de geração em geração. O seu amor subsiste por nós. Que a gente seja então, meus irmãos, não inteligências artificiais, com relações artificiais. Preste atenção nisso. A vontade de Deus é que a gente tenha relações naturais e sejamos aquilo que Ele mesmo pensou para nós. E nós podemos ser, porque Cristo já abriu a possibilidade para que a gente seja uma comunidade de acolhedores, em nome de Jesus. Eu quero te convidar então a cantar, na verdade, a no seu coração conversar com o seu Senhor sobre isso, sobre os desafios de acolher, mas também sobre o desafio, meu irmão e minha irmã, de se abrir para de verdade entender o acolhimento de Deus por você. Isso pode mudar a sua vida completamente. Isso pode transformar o jeito com que você enxerga as pessoas, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos. Ore ao Senhor, fale com Ele no seu coração algo que saltou à sua mente enquanto nós meditávamos nesse texto, e depois nós vamos orar pedindo a Deus essa graça de sermos uma comunidade de acolhedores.